Bem-vindos ao primeiro episódio de Caos com Sentido e o meu nome é Bárbara Rosa. Prefiro que me chamem de Babs Rose, porque Bárbara Rosa é mais para os meus trabalhos. Vocês pediram muito este podcast, portanto, tcharam! Estamos aqui. Escrevi aqui umas coisinhas para não me perder quanto ao que tenho que falar, porque tenho um bocadinho de déficit de atenção, na realidade. Comecemos, então. Vou dar um bocadinho de random factos sobre mim. Portanto, primeiro, eu sou uma beta em negação. Eu tive durante 9 anos num colégio de freiras, no Restelo. Portanto, se nunca tinham ouvido o termo beta em negação antes, eu sou uma beta em negação. Nota-se perfeitamente que eu era beta. Nota-se. Há certas coisas nas minhas histórias que vocês vão perceber o quão beta eu era, mas continuo em negação. E ainda bem. Segundo, eu fui karateca do Sporting. E antes que perguntem assim, sou cinto negro. Para além disso, eu tive a fazer karaté dos 3 até aos 19 anos. Que depois eu fui viver para Londres, porque eu cresci em Lisboa. Fui viver para Londres para estudar artes. Foi onde eu tirei a minha primeira licenciatura em Theatre Design. E hoje em dia vivo em Madrid, Espanha. Se eu começar a falar 3 idiomas diferentes é por causa disso. Muitas vezes, especialmente a parte do inglês, sai-me, eu nem me percebo que estou a falar inglês. Portanto, lamento. É lidar, irmão. É lidar. Porque vai sair. E o espanhol também já sai, portanto, amores, problemas estrelinhos. Estão a ver? E adorava um dia aprender mais idiomas, mas pronto, temos tempo, temos uma vida inteira. Continuando, eu já tive várias relações e várias situações. Então, pronto, isso vai ser falado. Sim, tenho daddy issues e mommy issues. Eu tenho all kind of issues na realidade. E o que é que vamos fazer? Lidar, irmão. Para além disso, tenho ansiedade. Também sou borderline. Já tive ansiedade extrema, hoje em dia está muito mais controlada. Essa ansiedade levou-me à depressão. No próximo episódio eu estou a pensar em falar principalmente sobre esta parte de saúde mental. E pronto, então eu ser borderline, por exemplo, faz com que eu tome muitas decisões um bocadinho impulsivas e que sinta as coisas de uma maneira muito intensiva quanto a várias coisas na minha vida. E vocês vão perceber que a minha vida é uma telenovela e acaba por ser uma das grandes razões pela qual eu estou a fazer o podcast. Eu tenho um cão reativo que ironicamente se chama Happy. E sim, morde. Já mordeu. Geralmente morde quase toda a gente. Mas morde por medo, não é morder de... sabem? Perdão. Ok. Portanto, eu faço parte do LGTV. Desculpa, eu tinha que... Mas eu sou bissexual. E curiosamente nunca tive uma namorada. Porque as mulheres assustam. As mulheres são 1000 vezes mais incríveis do que os homens. Let's be real. Mas, não sei. Eu creio que... Eu nunca tive propriamente um come out. Simplesmente do nada estava tipo... beijei esta menina ontem. Não sei o quê. E pronto. Faz-me todo o sentido. Porque as minhas 2 primeiras crushes foi... o Legolas do Senhor dos Anéis e a mulher do Aragorn, que era a Elfa. Isso explica bastante. Pronto. Eu vou-me graduar na próxima segunda-feira, como vou finalmente ser mestre de direção de arte para cinema, que foi, eu mudei-me para cá, para Madrid, inicialmente para tirar esse mestrado. E claro que vou ficar cá porque amo Madrid, é mesmo a minha cidade. Encontrei o meu sítio com as minhas pessoas. Se bem que, claro, que eu tenho as minhas pessoas também em Lisboa, também tenho as minhas pessoas em Londres, também tenho as minhas pessoas na Áustria, também tenho as minhas pessoas na Grécia. Tenho pessoas minhas que me são muito chegadas ao coração em vários sítios do mundo. E o mundo é tão pequenino. Então, se o mundo é tão pequenino, Lisboa, então, pessoal, vocês não percebem o quão pequeno. Mas pronto. Lá para a frente vão começar a perceber tudo. Agora vou-vos dizer assim
factozinhos também, fofos, ou whatever. Não necessariamente fofos, mas coisas que me definem bastante como pessoa. Amo andar à chuva, amo descobrir música nova, amo ter dates com as minhas besties, tipo mesmo. Elas, eu não sei como é que eu continuo a entrar em relações ou situações tão... Quando eu tenho pessoas que me tratam tão bem. Não me faz sentido, tipo... Mas pronto, estamos aqui para evoluir, vocês vão ver a minha evolução. Quando eu caio, eu sou a primeira a começar a rir às gargalhadas. Mesmo. E provavelmente vou ser a última a acabar de me rir. Amo que me façam massagens. Mas amo muito que me façam massagens. É das minhas love languages favoritas. Podem fazer as massagens se vocês queiram. Sério, tipo, that's the way to my heart. Vocês sabem como em Lisboa chamamos os lisboetas de alfacinhas? Eu pensava que cá o pessoal dizia que dragonas ou dragones era a versão disso cá, em Madrid, mas não são gatos. Isto porque uma das minhas besties, a Marga, estava-me sempre a dizer bora dragona, e então eu só associei e só passado meses já cá estar a viver e estar a dizer dragona, vocês são dragones. Yeah. Imaginem, se a cena não corre bem, é uma lição ou é uma história. Ok? Pronto. O nome deste podcast foi a Patrícia Tavares, que sugeriu. Obrigada, mesmo, porque define-me extremamente bem. E então eu vou desconstruir aqui um bocadinho para vocês também poderem perceber um bocadinho. Caos significa desordem, confusão. Consentido é algo que é permitido. Mas sentido é algo que se sente ou que é feito com o sentimento. E eu sinto que muitas vezes eu permito um certo caos na minha vida, porque também sinto um certo caos emocional ou mental, e é como se a minha vida fosse nada mais do que um caos organizado. Então, tanto é permitido como é bastante sentido. Faz sentido? Bars! I'm going for the rappers de Lisboa. Cuidado! Desculpem, estou a gozar. Okay? Apesar que eu gosto de escrever. Mas não letras de músicas. Isso não tem muito jeito. Falando só aqui muito rapidamente também sobre os tópicos que eu irei falar no podcast. Vou falar sobre mil e uma coisas, porque a vida é sobre mil e uma coisas. Tanto que as pessoas queriam que este podcast se chamasse Dona do Canil, que é um dos meus nicknames. Outro dos meus nicknames é Furacão Babs. Mas Dona do Canil veio porque eu fiquei viral no TikTok por ir a um date com um rapaz, no qual eu tinha apelidado o nome de Doberman. Se vocês estão a ouvir a minha barriga, desculpem. É que eu queria fazer primeiro isto e depois comer. Pronto. Mas basicamente eu apelidei-lhe o nome de Doberman para esconder a identidade real dele. E depois fui a outro date e tinha outra crush e acabei sempre por dar nomes de raças de cães porque eles faziam-me lembrar desses cães. Curiosamente, pessoas que já deram o stalk o suficiente, ou amigas minhas a quem eu mostrei, etc., toda a gente confirma que realmente eles parecem essas raças de cães. Então, por exemplo, aqui os três conhecidos, temos o Doberman, que foi o primeiro, temos o Golden e temos o Rottweiler, com o qual eu só fui a dates com os dois primeiros, tecnicamente. Isso é história para outro episódio, ou então podem ir ver ao meu TikTok, eu tenho lá Dona do Canil e está aquilo tudo por ordem e é tipo vlogs e vocês veem as minhas reações. Inclusivamente há um episódio, vou-lhe chamar episódio, mas há um vídeo em que sou eu sentada em cima do Golden e o vídeo é 90% de nós a falar, mas não se vê ele em câmera propriamente, vê-se as mãos dele, mas yeah. By the way, este é o Happy. Go girl, give us nothing. Deve ser primo da Dua Lipa. Mas pronto. Mas by the way, essa senhora, bow down to her. Então, bow down to her. Isto não é patrocínio, eu só... Yeah. Mas bow down to Dua Lipa, porque essa senhora tem evoluído muito e ela vive a vida que nós todos queríamos estar a viver, na realidade. Portanto, go off, Queen. We love you. Então,
tópicos que nós vamos estar aqui a falar, nós, como se eu fosse um coletivo. Isso, imagina, consoante o dia é fases da lua, cenas assim. Mas vamos falar muito sobre saúde mental, doenças mentais, claro, abordar a ansiedade, depressão, borderline, que são coisas com as quais eu já lidei ou lido. Pronto. Já pensei vou ter eventualmente entrevistas com pessoas que têm doenças mentais específicas para elas próprias darem também o testemunho do que é ter certas coisas ou de que maneira é que essas doenças impactaram as vidas deles. Também, eventualmente, mais para a frente, eu adorava fazer entrevistas a artistas emergentes, a pessoal que eu conheço, tanto Portugal como Espanha como UK, porque acho que falta um bocadinho podermos compreender o que é realmente o dia-a-dia dos artistas e a realidade, porque Instagrams e todas estas coisas acabam por demonstrar um tipo de vida que se calhar não é bem realista e muitas vezes o pessoal mais novo acaba por entrar numa indústria ou acaba por ir trabalhar, fazer alguma coisa e não sabe exatamente se é aquilo que quer fazer. Mas esta parte das entrevistas vai ser mais para a frente, se calhar já quando eu tenho mais material, porque neste momento eu estou a gravar com o iMac e estou com o iPhone aqui a gravar o som. E DIY Queen, começamos assim and we go up. Up, we go. Yes. Portanto, também hei de falar sobre cinema, sobre direção de arte, que são as minhas coisas, onde eu trabalho, é o meu grande amor e que eu posso ficar horas e horas e horas a falar sobre isto. E acho que é bastante bom, porque eu pelo menos não conheço nenhuma influência portuguesa ou assim que aborde estes tópicos. Então, aquilo que vocês vão rapidamente perceber mesmo é que a minha vida é uma telenovela e que há sempre alguma coisa a acontecer. Portanto, eu posso planear o que é que vou dizer no próximo episódio, mas pode acontecer assim grande coisa e depois metade do episódio ser a falar daquilo que eu tinha planeado e a outra metade... Pronto. Vamos ver como é que isto corre, não faço ideia. Let's go. Comecemos. O tópico de hoje, como isto é o primeiro episódio, eu pensei, vou falar sobre as minhas primeiras vezes. Então eu escrevi algumas primeiras vezes que experimentei fazer alguma coisa ou que alguma coisa aconteceu e eu pus aqui. Eu imprimi, cortei, muito a mal cortado, está aí a vai. E então aquilo que eu vou fazer é, vou escolher um papel qualquer, não faço ideia do que é que está para aqui escrito, já não me lembro, ou seja, não estou a escolher, vamos escolher este. Eu vou falar sobre isso. E estas coisas, eu acho que me definem um bocadinho como pessoa, podem explicar como é que eu sou. Então, let's go. Epá, começa... A minha primeira relação a sério, onde eu fiz porcaria, porque eu traí. É verdade. Mas não se preocupem porque na relação a seguir eu fui traída. Portanto, o karma... O karma não perde tempo. Eu se tiver uma filha, um dia vou-lhe chamar Karma. Imaginei eu ter uma filha e um dia um ex meu conheceu ela e eu tipo, apresento-te Karma. Desculpa. Mas a minha primeira relação durou tipo 1 ano e meio. Era um rapaz que andava comigo no karatê, era da minha equipa. E tipo, não sei, acho que éramos pessoas bastante diferentes. Eu acabava por tentar comprar o amor dele, porque foi assim que eu fui ensinada de como se dava amor, foi aquilo que eu aprendi, que faziam comigo, então eu replicava. Todos os meses eu comprava-lhe tipo um jogo de PlayStation ou tudo e mais alguma coisa. E depois eu notava que ele era um estúpido. Quando estávamos com o resto dos nossos amigos, tratava-me bem mal. Mas depois quando estava comigo, ou estava fixe, ou então estava sempre a jogar a PlayStation. E eu durante muitos anos sentia-me bastante pesada sobre ter-lhe posto os cornos. Mas na minha relação seguinte, ironicamente, que foi a pessoa que me foi meter os cornos, ele fez-me perceber que a razão pela qual eu agi do modo que agi é porque eu não sentia validação do lado dele. E é verdade. E acabei por ir procurar essa validação noutro sítio. No entanto, eu nunca lhe cheguei a dizer, mas ele percebeu porque eu tentei acabar tipo a relação mais que uma vez e pronto. Então, começamos bem. É o que eu digo, eu
eu já passei por muitas coisas na vida. Em termos de traições, tipo, eu já estive em todos as possíveis posições, sabendo ou não sabendo, e todas são uma porcaria. Yeah. Às vezes é mesmo só melhor estarmos parados. Pronto. Não sou perfeita, nunca quis ser, e eu espero que vocês consigam perceber que ainda bem que nós reconhecemos os nossos erros e que somos capazes de evoluir e de compreender. Tipo, o facto de que existe um espaço para nós podermos evoluir diz tudo. Portanto, ficarmos confortáveis onde estamos é a coisa errada a fazer. Próximo. Primeira vez que fiz substâncias. A primeira vez que eu fiz substâncias foi com sálvia. Para quem não sabe, existia uma loja que se chamava... Eu acho que era o Cogumelo Mágico. E foi num acampamento com o pessoal do Karaté. E este eram tipo ceninhas que tu compravas, era legal. Eu não aconselho desde já ninguém a fazer tipo substâncias. Se vocês querem fazer, porque eu sei que não dá para impedir ninguém de fazer aquilo que querem fazer, mas vão fazer, pelo amor de Deus, informem-se primeiro o tipo de substância e em situação de emergência o que é que têm que fazer. Tenham, no mínimo, uma pessoa que vocês confiam bastante, que está sóbria e que está a lidar e está convosco nessa experiência. Tenham água, tenham comida, estejam só preparados e não exagerem, principalmente, ok? Não é porque se calhar uma coisa não está a bater naquele momento que não vai bater. Toda a gente tem sistemas diferentes, então eu acho que é só, em vez de estar a negar e dizer-vos não façam, é só, se fizerem isto, façam com muita cabeça. Ponto. Porque toda a gente vai fazer aquilo que quer. Continuando, então, esta primeira vez que eu fiz sálvia, para quem não sabe, isto é tipo alucinogénico. E eu tripei-me toda a gente. Eu tripei-me. Havia pessoal tipo, a tentar abrir portas no teto da parede, da tenda. Havia pessoal que cada vez que alguém falava com eles diziam que tipo, as caras pareciam assim, como se fosse Deus a falar com eles. Havia uma miúda que depois estava tipo, a escrever, começou a escrever assim no diário, bué pequenino, e depois já estava a escrever assim. Mas eu, de alguma maneira, eu acho que basicamente fui a única que fui partista, mas eu viajei. Eu viajei bastante, portanto, faltava eu e uma rapariga para fumar a sálvia, porque isso fumava-se, tipo num cachimbo, e então eu lembro que do nada eu comecei a ver tudo preto, e veio assim uma vontade enorme de começar a rir às gargalhadas, então eu ri, e de repente, quando comecei a voltar a ver, o pessoal que já tinha fumado, tinha tipo uma muralha, assim pequenina, com um portal, que nos esperava deles, e com pássaros bem pequeninos, a voar, e do lado deles era tudo cheio de cor, bué fantasia, bué saturado, bué uau. E depois havia umas formigas bué grandes que eram amigáveis, eu não sei porque eram amigáveis, mas tipo eram, e andavam a passear de um lado para o outro, e eles, a cena mais marada, não, aliás, e depois do nosso lado estávamos a preto e branco. Ainda por cima, aquele gate, esse portão, o portal, fazia-me lembrar bué o Tomorrowland, porque na altura o Tomorrowland estava assim uma cena bué grande e eu queria bué ir ao Tomorrowland, então eu estava-me a tripar toda com isso. E isto foi a cena mais marada, que foi o facto de que eles tinham uma segunda pele feita de puzzle colorido. Como é que eu sei que era uma segunda pele? Porque havia peças que faltavam, então via-se a pele por baixo. Deles, normal. Eu viajei. eu viajei muito. Mas pronto, sálvia. Não sei se voltaria a fazer, muito sinceramente. Fiz isso tipo que eu era miúda. Mas... E antes vocês digam, mas ainda és miúda, amor, eu vou fazer 30 anos em agosto. Eu sei que não parece. Mas, Próximo. Ai... Virgindade. Imaginem, amores, eu não perdi a virgindade de uma maneira normal. Nada em mim é normal. E ainda bem. Eu adoro quando as pessoas são diferentes. Mas... Eu perdi a minha virgindade ao lado da minha melhor amiga na altura. E eu fiz, tipo... Eu dei-lhe a mão. Ela estava a pinar com um. Eu estava a pinar com outro. Fiz tudo com um Kama Sutra.
Não foi tipo switch, não havia, não, simplesmente, e foi o one night stand. Eu lembro-me no dia seguinte de voltar para o carro dos meus pais assim, toda assada. Bem, portanto, a minha virgindade não foi nada romântica. Claro que eu fiquei com panca no bacana, mas that happened. Próximo. A minha primeira porrada de rua, e foi a única que foi com uma mulher. E eu digo a minha primeira porque eu tive mais porradas e foi sempre com homens. Eu recuso-me a andar à porrada com mulheres. Ok? E adivinhem sobre o que é que foi? Digam. Sobre um homem. Foi por causa de um homem. Porque eu tinha tido... Então, esta miúda, ela era tipo das minhas besties na altura. Ela esqueceu-se de me contar um facto pequeno, extremamente importante, que era... Ela tinha panca num bacana, que era o Bruno. Eu vou mesmo dizer Bruno, porque eu não faço ideia. Se o bacana me passar à frente, eu não sei quem. Eu não me lembro sequer do último nome dele. Lembro-me que namorei com ele tipo 2-3 semanas. E que o bacana conseguia meter-me os cornos. Portanto, este foi um namorico. Eu era miúda. Eu tinha para aí os meus 11, 12. E ela esqueceu-se de me contar esse facto. E eu lembro-me que depois ele tinha metido os cornos com uma miúda. Que era... Não me lembro, mas tipo, nem vou dizer os nomes delas. Mas lembro que depois, quem me veio contar foi o melhor amigo dele, que era o Caramelo. Também outro que se me passar à frente também... Mas obrigada, Caramelo. Ganda tropa. E à pala disso, eu depois comi o Caramelo. Que era o melhor amigo do Bruno. O pessoal comia-se todo um ao outro. Ainda hoje em dia é tudo assim. Vocês vão ao Castreio, é mesmo assim. Pronto. Desculpem. Eu tinha um melhor amigo, que era o Cláudio. Que, by the way, teve muita piada. Porque o Cláudio e eu, passado anos... Nós depois acabámos por confessar que nesta altura nós gostávamos um do outro. E o Cláudio era bué de giro. Cláudio, se tu vires isto, ainda és gostoso. Já estás casado, já tens filhos, provável, porque tu eras Beto. Mas pronto, olha, shout out, Cláudio. Também não me lembro do último nome. Continuando quanto à porrada, desculpem. Foi só uma estupidez. Estávamos em casa do Cláudio com umas amigas e depois começámos a ser chamados para o corte porque o pessoal ia skatear lá para o corte de ténis, não sei o quê. Isto era tipo Miraflores. Nós chegamos lá e eu vejo toda a gente a fazer tipo assim uma rodinha à minha volta e eu tipo, what the fuck is going on? E a bacana vem, não sei o quê, disse que gostava dele e tu começaste a namorar com ele. E eu tipo, bacana, disseste a quem? Estás a falar com ele? Não estás a falar comigo? E ela, chapada na cara. E eu assim, não estás bem. Bacana, imagina, bora falar porque eu não estou mesmo a perceber o que é que está aqui a passar. E ela manda-me outra, E eu, olha, amor, voltas-me a tocar e vou-te ter que estar nos cornos. E ela, E eu agarro no cabelo, começo, E vocês lembram-se, isto era na altura das Havaianas, as Havaianas tinham tipo salto alto. Então tipo a minha Havaiana já tinha saído, a cena estava toda torta, eu estava toda torta a sair, estava assim um tufo de cabelo, ela ficou assim com... que porrada mais estúpida, juro, tipo, se tu estiveres a ver isto, não vou estar a dizer o teu nome, mas tipo, se tu estiveres a ver isto, amor, que porrada mais estúpida, sério, está por causa de um homem? Mas pronto, ok, whatever. Portanto, foi a única vez que lutei com mulheres. O resto lutei com homens a defender mulheres, ou a defender o meu ex, ou a defender pessoal que estava a defender gregos que estavam a levar com xenofobia e com racismo. Em Brighton. Durante o carnaval. Teve muita piada porque eu vi um gajo, um grego vestido de freira, a mandar um rotativo na cara de um inglês. Queen, Slade. Go off, Betty. Pronto, portanto, este já está. Isto é grande. Ok. Primeiro heartbreak romântico. Então, eu já falei um bocadinho no TikTok sobre isto.
Eu tinha um ex que eu considero que foi o amor da minha vida até hoje. Eu tenho um carinho gigante por este homem. Eu chamo-lhe de viajante porque ele adora viajar. Nós estivemos juntos durante tipo 1 ano e meio e depois estivemos parados 6 meses e depois voltámos mais 7 meses. Ao ponto em que na altura, quando acabámos após o ano e meio, ele mudou-se para Londres, eu fui a Londres, acabei no hospital por causa da ansiedade, porque ainda não, eu estava em negação que tinha ansiedade, e ele apareceu lá tipo salvador da vida, e depois voltámos. Mas depois eu estava todo lixado mentalmente, e então depois aquilo não resultou. E ele hoje em dia vive em Amsterdão. E tanto que ainda há umas semanas atrás trocámos mensagens e eu mandei-lhe uma mensagem mesmo a dizer tipo, olha, estou mesmo bem agradecida por mais intenso e tóxico que tenha sido a nossa relação, porque foi bem intenso pela positiva e negativa. Eu nunca tive uma pessoa a tratar-me tão estupidamente bem, mas também nunca tive uma pessoa a tratar-me tão mal. E chegámos a estar noivos. E mais cenas. Eu posso fazer um episódio só sobre essa relação, porque essa relação foi mesmo tipo crazy. Mas pronto, e eu tinha mandado uma mensagem a dizer, olha, estou bem agradecida de qualquer maneira tipo, da tua existência na minha vida e do impacto que tu tiveste na minha vida e essa relação teve na minha vida e etc. E ele depois nem estava à espera de resposta e ele mandou-me tipo uma resposta bem linda e eu yeah. Eu não fico nada surpreendida se eu acabar casada com este homem com vários bebês. Mas pronto, e nós acabámos há vários anos atrás, nós acabámos há 5 anos atrás. Mas pronto. Primeiro heartbreak romântico, eu passei mesmo bem da mal, tanto que essa cena da ansiedade foi porque quando acabámos, tanto eu comecei a ir para o psicanalista enquanto estava nessa relação, por causa dessa relação, estive no psicanalista até o ano passado, antes de vir para cá. Ele quando basou, eu não lidei, eu tive até um bocado a evitar lidar com as coisas e comecei a trabalhar bué na noite e etc. E eu bebia bué da cafés e bué da Red Bull. Bem, e isso tudo explotou, então do nada tive ansiedade, eu comecei a ter ansiedade e isso foi mesmo, ainda hoje, ele vem-me à cabeça, este homem ainda me vem à cabeça, tipo, bem regularmente, passei mesmo mal. Well, se estás a ver isto, anda cá tirar Madrid. Ok, oh God. Primeiro heartbreak da amizade. Eu tive 2, na realidade, são muito parecidos. Mas o meu primeiro foi uma rapariga que eu adorava, mesmo. Tipo, foi assim, foi das primeiras amigas que eu fiquei mesmo tipo, uau, tu és mesmo bué fixe, tu és incrível, tipo... Era uma miúda que era extremamente inteligente e sensível e forte, tinha uma personalidade mesmo, tipo... Ela não tinha medo de dizer aquilo que tinha a dizer. Principalmente eu adorava o facto que ela defendia as pessoas, porque eu sempre fui bem contra... Eu era a pessoa que dava porrada aos bullies, ok? Porque eu dava-me contra a gente, mas se eu via algum bully a meter-se com alguém, eu dava porrada a eles. Tanto que, tipo, esta minha amiga, antes de ser minha amiga, ela era um bocado bully e eu cheguei, tipo, a passar-me com ela. E depois, pronto, ficou minha amiga e Só que foi um grande... Vocês estão a ver aquela primeira melhor amiga que... vocês vão passar férias com ela e com a família dela e depois ela vem passar férias contigo e com a tua família. Foi mesmo... Até hoje eu tenho um carinho gigante por ela. Se a vi na rua, tipo, cumprimento, tipo, quero saber se ela está bem, desejo tudo de bem na vida. Mas eu lembro que foi um grande choque, porque ela na altura depois foi estudar, tipo, a uma escola em Carcavelos ou na Parede ou assim, tipo, betos. E ok que nós já vínhamos de uma cultura de betos, Mirafoços e Restelo, mas os betos de Carcavelos e Cascais e assim, tipo, existe uma cena de betos bem diferentes. Os betos de Saldanha, de Carcavelos, de Parede, de Cascais, de Restelo, de Graça, de seja o que for, são betos bem diferentes, ok? Isso por acaso é um tema bem fixe para futuramente falarmos, mas tipo, são betos bem diferentes, tipo, eles vão ter férias a sítios diferentes, têm casas de férias em sítios diferentes, a escolha de primeiro carro é diferente, portanto, Mas conclusão, betos são betos e simplesmente eu vi a transformação desta minha amiga de ser uma pessoa bué livre, bué tipo peace and love e etc, para estar a alisar o cabelo todos os dias, estar a fazer as unhas, para tipo começar a falar de certas maneiras, mudar completamente as suas atitudes e etc. Mas mesmo assim não foi tão hardcore
como outra amiga minha que já tinha mais tempo, ahm, que nos conhecíamos desde miúdas, e as nossas famílias também eram amigas e não sei o quê, e ela andava na mesma equipa de karatê que eu, só que ela depois na altura começou a estudar representação, e ela para estudo uma personagem, ela tinha que fazer tipo de miudinha, tipo bebeta, não sei o quê, e amores, quando eu vos digo, ela nunca mais saiu. Ela entrou, mas tipo, a correr de maneira diferente, tipo, enquanto que a primeira foi tipo, ok, tu conseguias perceber a cena, tipo, ela estava rodeada daquele tipo de pessoas e não foi uma mudança assim tão drástica, foi um choque para mim que eu não estava à espera. Mas nesta segunda, tipo, especialmente também aconteceu depois desta primeira, foi um trigger gigante, mesmo. Especialmente porque ela era mais rebelde que eu. Eu tinha perdido a virgindade bué cedo. Olha, foi a amiga com quem eu perdi a minha virgindade, esta segunda. Mas, não sei, ela teve uma mudança tão hardcore. E eu fiquei mesmo, tipo, eu acho que depois não voltei a ter alguém assim tão chegado a mim como elas eram. Durante bem anos, um bocado por trauma, de que isso voltasse a acontecer. Mas pronto. Yeah, I don't know. Desejo tudo bom para elas, de qualquer maneira, mesmo, tipo, peace and love you forever, mas devido que conseguisse, tipo, ter, se calhar, assim, uma conversa de dias para ter. Não sei, só se calhar não, se calhar estou completamente errada, não sei, não faço ideia, mas yeah. E os heartbreaks da amizade costumam ser muito mais lixados do que de românticos, e eu acho que tem a ver com o facto que nós não estamos com expectativas de que se calhar... Aliás, num relacionamento romântico nós sabemos que a qualquer momento aquilo pode acabar. Por mais que não queiramos, isso pode acabar e vai doer, claro, mas pronto. Num relacionamento de amizade, nós achamos genuinamente que aquilo vai durar para sempre. Então, já me partiram o coração bué de vezes de amizade. Mesmo. Aliás, eu acho que o último assim que foi mais recente, tive dois assim, foram tipo um há 3 anos atrás e o outro foi tipo o ano passado. Que ainda hoje mexem comigo, mas pronto, estamos aí, desejo tudo bom para vocês sabem disso. Simplesmente às vezes nós crescemos para outros lados e não faz mal, a vida é sobre isso, e se calhar no futuro voltamos a reencontrar-nos e a rir-nos sobre a estupidez. Primeira bebedeira com Iris of Black. Eu era nova. Eu não sei se vou conseguir meter aqui, se não eu meto nas stories ou whatever. A minha primeira bebedeira, claro que não foi simples. A minha primeira bebedeira, existe duas fotografias, uma em que eu estava a jantar com os meus pais no Indiana e estava toda feliz a brincar com latas, e a outra que foi momentos antes de eu começar a agregar, tipo, no carro. No carro não, parámos o carro, mas depois eu comecei a agregar. Então, isto foi na altura do Iris of Black, quando surgiu, e eu lembro que foi na altura também daqueles vestidos caicais com folhos, sabem? Yeah. Que o Céu usava tipo aqueles saltos altos da Fly, de cortiça. They slept, eram bué confortáveis. Eu quero bué voltar a ter esses saltos altos. Vê se encontro na Vinted. Vocês arrasavam. Yes. E tops caicai, eu adoro o facto de que estão a voltar. Por favor, fica-me incrível. Quero mais. Graças. Portanto, esta primeira bebedeira, eu fui a uma discoteca qualquer em Vila Moura, que era para putos. Eu disse, eu era beta negação. E pronto, os meus pais não me deixaram ficar até muito tarde. Então, tipo, 1, 2 da manhã, eles já estavam lá fora e eu, tipo, ainda chego lá toda torta. Que eu andava a beber do meu Iris of Black, dos outros. E eu chego ao pé deles e o meu sutiã também era caicai preto. E então eu estava de tal maneira bêbada que eu não notei que aquele já estava ali a meio. Toda torta. Eles começam-se a rir, metem-me no carro, ok, bora para casa. E a fotografia sou eu, assim, com os lábios todos pretos. E minha mãe achou que aquilo um bocado estranho, mas pensou, se calhar é tipo, batom. Tá bom. Os gajos conforme mandam aquele flash na câmara. E eu assim, vocês parem o carro, eu tenho que vomitar. Eu abro a porta e começo a vomitar, preta. A minha mãe está tipo, esta bacana está com peste negra. O que é que se passa? Minha mãe boa assustada. Tivemos para o carro tipo umas 3 ou 4 vezes. Chegamos a casa, eu continuo a vomitar. Os meus pais metem-me na banheira. Dão-me banho. Eu vomitar ao mesmo tempo.
preto. Eu vomitei tanto. Eu vomitei mais de 10 vezes, gente. Eu vomitei tanto. Eu perdi 4 quilos. No dia seguinte eu acordo, eu estou na sala, estou num colchão na sala de estar lá da casa e bué à toa. E mesmo naquela altura, imaginem, se eu apanhasse uma bedeira dessas hoje em dia, eu não mexia durante 2 dias. Mas eu na altura sentia um bocadinho da ressaca. Agora imaginem. Isso foi a minha primeira bedeira. Eu acho que nunca mais voltei a beber esse soft black depois desta altura. Apesar que está a voltar, porque 2014, as vibes de 2014 e 2012 estão bem a voltar, então. Mas pronto. Next. Primeiro trabalho. Este é boring, mas ok. O meu primeiro trabalho foi trabalhar num pub. Thomas! Trabalhei num pub que era o The Old Frizzle, em Wimbledon. E era bué da fixe, por acaso. Conheci pessoas bué da fixe. Lá. Tipo o Nico. Shout out Nico. Mas, o primeiro trabalho foi fixe. Eu comecei a servir às mesas, mas depois eu era bué da rápida e quero fazer bué coisas. E então, depois comecei a ajudar um bocadinho na parte de trás do lado do bar, depois comecei a ajudar mesmo tipo no bar, aprendi a fazer cocktails, recebia pessoas, fazia os pedidos, depois lidava com as bandas, que iam lá de cá, porque eles tipo às quintas, sextas e sábados, se não me engano, eles tinham sempre bandas. Era bem da fixe, eu adorava, o pessoal todo que trabalhava lá comigo era muito incrível. Tive grande experiência. Depois era muito fixe porque conforme vocês faziam certas formações, vocês recebiam mais dinheiro à hora. Agora, foi a partir desse momento que eu comecei a ganhar bué de dinheiro e a gastá-lo todo. Pronto, destruição. Mas pronto, é a vida. Uma história engraçada sobre isso é que à minha pala um bacana foi preso porque ele tinha-me roubado o telemóvel no ano novo e depois através das câmaras ou o que é que foi conseguimos descobrir, eu fui reportá-lo à polícia, depois vieram a descobrir que o gajo andava tipo a fazer tráfico de armas ou uma cena assim. Well, next! Pronto, este aqui eu já referi assim muito por alto, mas eu fui a primeira mulher inscrita no Sporting a competir, ok? Fui a primeira medalha, foi na UNAM. Eu acho que era UNAM, era tipo uma competição internacional. E eu não costumava ganhar assim tantas medalhas, tanto que nessa competição eu tinha mudado de equipa. Eu estava no KPL, e passei para o Sporting. E depois eu não estava habituada a treinar em tatami, eles lá no Sporting treinavam com tatami. Então eu não tinha parte de baixo dos pés, ok? Estavam todos queimados, eu não tinha pele. Então aquela competição eu estava mesmo na raiva, estava mesmo embora! E fiquei em terceiro lugar, foi fixe. E depois também fui a primeira a entrar na seleção, também a ser chamada para o europeu. E digo ser chamada porque eu não cheguei a competir, porque eu falhei no peso. Eu adorava fazer depois, mais para a frente, um episódio só a falar sobre o Karaté, a minha experiência e o impacto que isso teve com a forma de como eu vejo o meu corpo, que até hoje em dia não sei muito bem como é que é o meu corpo, tenho um bocado de body dysmorphia, de associar bem, o meu bem-estar a um número, de a cena toda de competição individual, portanto há aqui vários fatores interessantes que dá para pegar. Não voltaria, aliás, eu gostava de treinar às vezes, mas eu sei que sou uma pessoa muito competitiva, então eu fico só parada. Já fiz, depois disso, estive na Jazzy, mas depois rasguei. Eu já rasguei bem músculos, eu já me parti toda. É na boa. Pronto. Next! Primeiro cão, meu primeiro cão. Imaginem, os primeiros cães que teoricamente foram da minha mãe era a Bia e o Pini, que eram 2 shih tzus, que os gajos pinavam à minha frente e eu pensava que eles estavam a brincar. E eu adorava, a Bia deixava fazer tudo, tipo, eu metia dentro daqueles baby grus de bebê e ela deixava-me e depois andava assim. Mas o meu primeiro cão é o meu bebezinho que está aqui, que é o Happy. Ironicamente morde, eu adotei com o meu ex-viajante. Fomos sair à noite, voltámos para casa com um cão, que era um sem-abrigo toxicodependente que estava a dar porrada a ele. E então, mesmo assim, ele só aceitou quando nós lhe oferecemos dinheiro e o amigo disse tipo, bro, aceitou o dinheiro para irmos mandar. Portanto, mas este cão veio com coisas de possessividade e de morder e etc, desde pequenino.
Já fui a aulas com ele, só que depois eram super longe e não estavam a correr muito bem, e depois era inverno, e depois eram caros, e eu não tinha trabalho, e pronto. Hoje em dia está muito melhor, antigamente ele nem sequer conseguia brincar com cães, hoje em dia aqui brinca todos os dias com cães, há cães que são os seus favoritos, pronto. Portanto, ter vindo para cá foi não só uma coisa muito boa para mim, mas como para o meu cão, e eu amo muito, ele é a razão pela qual eu existo. E pelo que eu estou cá, tenho muito a agradecer-lhe. É um demónio de 4 patas e eu amo. Ele basicamente é um cão que ama pessoas, mas que não sabe ser amado. Ele ama dar amor, não sabe receber amor. Ele não sabe dizer que não, sem ser com uma mordida de aviso. E o problema é como ele é um cão grande, porque ele é um mix. Eu acho que ele é um mix Border Collie com Golden Retriever. LOL. Mas, porque existe uma cadela que eu descobri uma vez à toa no Insta, que é igual. Ela, não sei se é da Austrália ou tipo Canadá, uma coisa assim, mas ela é igual. E foi assim que eu também percebi mais ou menos que idade é que ele tinha. Eu costumo dizer que o aniversário dele é dia 14 de fevereiro, porque assim eu nunca estou sozinha. E pronto, tem 7 anos. E é muito lindo. É um bebê. Pronto. Próximo. Primeiro cigarro foi com 11 anos. Não façam. Imaginem, eu na altura, nas férias da escola, como nós éramos todos, tínhamos estado de farda e não se podia fazer nada, não podias sair do colégio nem para ir almoçar só com a autorização dos seus pais, não sei o quê, desculpem, eu estou com alguma coisa aqui no olho. Então chegava ao verão e o pessoal destruía-se todo e foi aos meus 11 anos que eu bebi a minha primeira cerveja, fumei o meu primeiro cigarro, fumei a minha primeira ganza, mas era só durante o verão que eu fazia isso. Tanto que eu tenho imagens também de eu, tipo assim, a esconder o cigarro, tem bem da piada. Eu descobri isso no outro dia no disco externo. No entanto, eu lembrei que o tabaco era estupidamente barato e dava para comprar avulso. O meu primeiro cigarro, o que eu costumava fumar era Camel e também amava Davidoff, na altura em que, tipo, tabaco era uma coisa... Pronto, hoje em dia o tabaco é quase tão caro como o iPhone. Mas, comecei a fumar mesmo a partir dos meus 19 anos. Portanto, vai fazer 11 anos que eu fumo assiduamente. E fumo téria, fumo industrial, fumo a enrolar. Hoje em dia estou a fumar a enrolar porque isto está um bocado complicado financeiramente, então imaginem. Vocês vão saber que eu estou bem quando tenho os 3. Quando tenho téria, quando tenho... 3 não, os 2. Téria e coisa. E não, eu não fumo ganza. Eu não fumo... Já é que toda a gente diz isso. Eu não fumo ganza. E vou-vos dizer o porquê. Eu já fumei ganza. Já. Mas eu passo mal. Eu entro em paranoia e acho que vou deixar de respirar e depois começo a vomitar. Portanto, eu não fumo ganza. Não tenho problemas que fumem ao pé de mim, desde que haja tipo uma janela aberta. Ou que não me mandem fumo para a cara. Mas eu passo mesmo mal. Eu tipo, não. Eu para conseguir fumar é muito complicado. Portanto, a primeira vez que mudei de país foi para Londres. Não a primeira vez que viajei. Isso, eu acho que fui para Paris. A primeira vez que eu viajei, eu fui para Paris, para a Disney. Nem me lembro. Mãe, devias ter esperado tipo uns aninhos. Mas pronto, está tranquilo. Não me lembro mesmo. Fui para Paris e... Ou então se calhar até foi Espanha. E lembro que apanhámos um avião e aparentemente eu perguntei se eles tinham asinhas de frango, porque isso era a minha comida favorita, até hoje em dia. O franguinho da Albufeira. Aquele franguinho mesmo, o franguinho. O que é que eu estou a sonhar com isso agora? E sim, não, eu como carne também. Eu não sou vegetariana nem vegan. E sim, eu também tenho sobrancelhas. Estão descoloradas, aliás, eu tenho que as colorar que ela já está aqui. Mas pronto. Continuando. Primeira vez que mudei de país. Eu perdi o voo. Mudei-me para lá. Não chorei a despedir da família, nem a despedir tipo do meu namorado na altura, que era o meu primeiro namorado. Não chorei nada. Ele tinha-me dado um Simba, assim grande. E eu vi mal as horas e perdi o voo. E chego a Londres e a minha mala está cá. Cá não, em Lisboa. Só que a minha mala tinha o meu dinheiro, tinha os meus carregadores, tinha tinha tudo. Tinha tudo. E primeiro, aquilo era mais complicado, mandar dinheiro assim internacionalmente, então demorou para aí 2 semanas. Eu fiquei 2 semanas. Lá consegui comprar uma escova de dentes, todas as noites tinha que pedir à minha vizinha para me dar um bocadinho de pasta de dentes, tinha que lavar as minhas cuecas ali no sink, na pia.
foi toda, pronto, nunca mais ninguém se esqueceu de mim, porque eu cheguei lá sem malas. Cheguei lá com um Simba e com a minha malinha pequenina. Pronto. Foi engraçado. Eu servia, o Simba era a minha almofada e depois alguém tinha mesmo estado tipo um 11 e eu usava o 11 como manta. Desenrascanços. Desemmerdanços. Mas pronto, foi isso. Foi a primeira vez que mudei de país. Segunda vez, vai fazer agora um ano, dia 4 de agosto. Que olhem, vai bater mesmo com isto. A primeira morte chegada. Portanto, 10 dias depois, 10 ou 12 dias depois de eu chegar cá, a Madrid, o meu tio morre. Então, pá, perguntas que vinhas cá. Tu mesmo, não faças promessas que não podes cumprir. Desculpa. Mas, yeah. Eu e o meu tio tínhamos uma relação boa e má. Estava finalmente boa, após termos tido assim... E depois vou falar sobre isso, mas... o meu tio foi um dos meus pais. Os meus pais, que eu considero mesmo meus pais, foi o meu avô, o meu padrasto e o meu tio. O meu tio teve assim uma morte do nada, ele estava a voltar para casa, estava todo feliz. Lá na terrinha, que tinham ido de férias e ele tinha ido pôr gasolina, voltou para casa. Conforme estava a voltar para casa, teve um ataque cardíaco, morreu. E ele ainda por cima estava de moto e um capacete que não tinha parte da frente. Portanto, foi bastante impactante, porque eu e o meu padrasto fomos os primeiros a ver e a confirmar se o caixão podia estar aberto ou não, para o resto da família ver. E foi bem estranho, eu tive durante o funeral, tipo, a sorrir bué, porque uma coisa que me dá uma certa paz é que existe esta lei que supostamente nada se destrói, tudo se transforma. E deixava-me também bastante em paz o facto que as minhas últimas interações com ele tinham sido bastante boas. Então, yeah. Mas sim, de vez em quando se eu ouvir certas músicas ainda dá assim um trigger e ainda choro. E é estranho, tipo, que ele não está cá. Tem sido mais fácil para mim do que a minha família inteira, porque eu estou num sítio onde não tenho memórias nenhumas com ele. Então, yeah. Mas é estranho. Tipo, era suposto seres tu a ensinares a tua filha a conduzir, agora vou ser eu. Ainda bem que me ensinaste a conduzir bem. Né? Mas pronto, tá boa. Yeah. Próximo. Primeira vez que fui diagnosticada com algo. Portanto, eu já estava na psicanalista. Já estava na psicanalista há muito tempo, para aí há 2 anos. E eu, do nada, lá está, tinha ido a Londres, fui para o hospital, voltei para Portugal. Tipo, no aeroporto, eu passei tão mal a tentar voltar para Portugal que eu tive que ser levada para o avião de carrinho. Tipo, aqueles carrinhos. Eu estava tipo, fogo, eu não devia estar assim, porque é que eu estou assim? Pessoas que realmente precisam disto deviam estar no carrinho. E esta mentalidade é parte da ansiedade, ok? Quando vocês têm ansiedade, vocês tornam-se hipersensíveis a tudo. Vocês estão hiper aware de tudo. Têm consciência de tudo o que está a passar. Vocês sentem os vossos músculos todos. É tudo tipo um turbilhão de coisas. E então é normal que depois ficam demasiado overwhelmed. Mas, e eu estava-me a recusar a achar que tinha mesmo ansiedade. Tive 3 médicos a prescreverem-me Xanax, coisa que eu nunca tomei, porque eu queria seguir com terapia e tentar resolver isto através de terapia. Nada contra pessoal tomar medicação. Aliás, se vos ajuda, ainda bem. Eu, no meu caso, não quis mesmo, porque eu ainda por cima vi muito perto pessoas a ficarem com dependências disto, hardcore, e isto a acabar por fazer pior do que melhor, porque há muita gente que acaba por tomar Xanax e outras coisas sem estarem a ser acompanhados psicologicamente, ou seja, estão a meter um penso sem tratar da infecção. Percebem? Ou seja, se vocês não estão a tratar realmente da terapia e a tentar resolver o que se passa aqui, vocês estarem a tomar coisas que vos estão a deixar a menos ou neutros, não vai ajudar na realidade, está-vos a criar uma dependência maior. Por isso eu acho que as pessoas deviam ter um bocadinho mais cuidado quando vão prescrever coisas a outras.
Mas pronto, eu fui prescreveram Xanax, eu continuei na terapia, depois realmente eu tive ansiedade extrema, que levou a depressão, a idealização até de suicídio, por isso é que eu digo, o happy salvou-me. Depois, já no final, quase, já no final não, mais ou menos nessa altura, eu tentei perceber o que é que realmente eu tinha, porque já havia indícios que eu tinha borderline, eu já tinha percebido um bocado isso, mas eu queria que me confirmassem e confirmaram. Já teve mais tranquilo, muito mais. Eu antes de ir para cá estava muito mais tranquilo, mas depois a mudança para cá, ter acabado de sair de uma relação, porque o meu ex vive também cá. Na altura nós ficámos amigos depois, hoje em dia não falamos, mas tipo, tranquilo, bué carinho por ele, desejo-lhe tudo de melhor, mesmo, e ele sabe disso, tipo, maior fã. Só quero tudo bom para ele mesmo, mas acabar de sair de uma relação, vir para cá, stress é uma língua nova que eu estou a aprender, porque eu vim para cá sem saber falar espanhol, basicamente. Do nada o meu tio morre, turbilhão de coisas, então eu já senti que tipo, está um bocadinho mais intenso em mim, mas com calma, baby steps, we going, the only way is forward. Pronto, portanto, foi isso. Até agora não tenho nada mais diagnosticado. Adorava voltar para a terapia, apesar que eu gostaria de experimentar psicoterapia. Acho que era fixe. Pronto. Primeira tatuagem. A minha primeira tatuagem foi aos 16, foi a minha mãe que teve que assinar. Não me tenho lembranças de ter doído nada. Eu posso-vos mostrar. Ui, espera aí. Está todo lixado. É um código de barras. Diz 9 Bárbara 5, 95. Eu disse, vou fazer 30 anos. E pronto, na altura havia uma série qualquer que era com a Alba. Não me lembro do nome dela, era uma miúda bem linda. Grande crush. Mas que eles tinham. Era assim uma cena meio futurista, meio robótica, ou o que era. E eles tinham. Eram todos marcados com códigos de barras. E eu achei isso bem tipo, uau, isso é bué da fixe, porque imagina, nós todos. É tipo os humanos, nós todos temos códigos de barras, mas depois cada um tem linhas diferentes, tal como nós gostamos e desgostamos de coisas diferentes e passamos por coisas. Imagina, amei o conceito, Babs. Arrasaste. Só está uma grande porcaria de uma tatu hoje em dia, mas ainda bem que eu tenho cabelo. E sim, eu quero pôr tipo o resto do meu corpo inteiro. Excepto a cara, eu acho que a cara não. Então também quero deixar isto aqui mais ou menos livre, mas. Portanto, quero ficar rica. Obviamente que eu sou leão, ok? Pronto. Então, agora, para acabarmos, que isto está quase a bater aqui numa hora, vocês estão-me a escutar há uma hora, gente. Quer dizer, se calhar eu vou fazer aqui cortes e vocês não vão perceber que é uma hora, mas... eu sou uma pessoa muito ligada à música e pensei em, se calhar, dar-vos tipo uma música por semana. Então, como isto é o meu primeiro episódio, eu vou-vos dizer qual é a minha música favorita. Das favoritas, mas é aquela que eu posso estar em qualquer tipo de espírito, positivo, negativo, seja o que for, que esta música é sempre dá um abracinho. Que é Dark Red, de Steve Lacy. Ok? Essa música é tipo... amo, representa-me bastante bem. E pronto, é isso, amores. Digam nos comentários o que é que vocês querem que eu fale, alguma coisa que querem que eu explore um bocadinho mais e... sei lá... comentem, gostem, não sei, eu não vos vou obrigar a fazer nada. Só vos peço que se houver pessoal a dar hate, que por favor não respondam da mesma maneira, porque vai sempre haver pessoal que vem para aqui dar hate, tranquilo, na boa. Eu quero que vocês respondam a dar amor. Mas o pessoal que vem através do TikTok já me conhece, já sabe que é sobre isso. Bora só não entrar na mesma coisa. Às vezes essas pessoas estão a vir para aqui porque tiveram um dia mau, então enchem. Eu quero que vocês comecem a encher essas pessoas de amor. Digam que são lindas, digam que vai tudo correr melhor e pronto. É isso, gente! Vemo-nos para a semana.